Bem-vindos ao nosso podcast especial Dia das Mães. Meu nome é Letícia, sou mãe do Benício de 11 anos, sou psicóloga clínica, presidente da Unipsico de Taubaté. Oi, eu sou Elaine, sou psicóloga aqui na Unipsico também, sou mãe do Davi, um adolescente de 13 anos e trabalho aqui na clínica, nos atendimentos, e a maternidade também faz parte aí, né? Olá, eu sou Jeane, sou mãe do Thomas, de 16 anos, e do Tiago, de 11 anos. Sou psicóloga clínica e neuropsicóloga, atendo aqui na Unipsico. Olá, sou Suzel, sou psicóloga clínica aqui da Unipsico, atendo crianças, adolescentes e adultos. Então, é um momento, uma conversa, um bate-papo entre 4 psicólogas, mães, para a gente falar um pouquinho sobre a maternidade. Ele não é uma conversa sobre filhos, nem sobre os desafios de educar uma criança, nem de técnicas psicológicas. Na verdade, nós estamos aqui hoje para falar sobre mulheres mães. E o desafio para nós, mulheres, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa identidade, a partir do momento que a gente se transformou mãe. A gente sabe que a maternidade ela é envolvida de muitos desafios, ela transforma a nossa vida, né? Ela traz cor, mas também traz muita dor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você era antes de ser mãe? O que mudou na vida de cada uma quando os filhos chegaram? No caso, eu acredito que a maior mudança, e é o que me gerou, pelo menos particularmente, muito medo, é a responsabilidade, né? Que a gente tem de saber que a gente está ali na função de um ser humano, né? De criar, de educar, de prover, e não só prover financeiramente, né? De prover ali a vida espiritual, a vida emocional, a vida ali circular, né? Do estudo, da profissão. Então muda tudo, a gente realmente se torna muito mais responsável, né? A gente pensa muito mais em cada decisão, a gente pensa muito mais em cada passo que a gente vai dar, porque não tem mais a ver só com a nossa vida, né? A gente tem que se adaptar e entender que tem um ser humano ali que vai depender de nós, então muda tudo. E esse ser humano, né, Elaine, é formação de caráter, de valores, né, e envolve espiritualidade, que eu acho que atualmente, nos tempos de hoje, é muito difícil você ter uma identidade, né? A maternagem, ela cria uma identidade sua como Sim. mãe, né? E eu acredito que tem essa coisa da gente realmente querer ser melhor, né? Sim. Da gente curar Não as nossas... perfeita. Não Perfeita, até não mas tem condições, né? Mas a gente quer realmente suficientemente boa. se melhorar, Sim. exatamente. Ver ali onde a gente tem faltas, onde a gente tem falhas. É muito comum as mães falar, né? Não quero que o meu filho passe por coisas que eu passei. E eu acho que a ideia da maternidade é a gente ser mesmo telhado, né? Que a partir de nós eles sejam lançados mais altos que a gente. Sim, eu concordo. Fico pensando nessa semana, pensei muito isso. Que eu acho a maternidade uma função tão magnífica, né? Uma função divina até, né? De você educar uma criança. Mas eu me pego pensando às vezes, né? Que assim, para você assumir um papel de tanta responsabilidade e que exige tanto de nós, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Muitas vezes coisa boba mesmo, né? Que você fazia antes. A maternidade para mim aconteceu mais tarde, eu fui mãe aos 38 anos, então assim, às vezes muda. Então eu queria ver assim, a mulher Elaine, o que mudou a vida da mulher Elaine? Né? O que a maternidade tirou? Às vezes uma coisa simples, mas o que ela tirou de você, Suzel? A minha paz. Eu ganhei quilos. Demais. Mas você sabe, Letícia, você falou aí de uma coisa, de um detalhe, eu me lembrei de algo que me marcou muito, assim. A Suzel, a gente, né, se formou juntas, ela me conhece desde de mocinha, né, Suzel? Nós éramos mocinhas. E eu sempre fui muito vaidosa, assim, no sentido, sempre gostei muito de colar, de anel, de roupa combinando, sabe, de brinco combinando com a cor da roupa. E menina, depois que eu virei mãe,
acabou essa Elaine, né? Aí é o coque no cabelo, tirei os brincos, a corrente que a criança puxa, né? E isso eu sentia falta. Eu pensava, gente, quando é que eu vou poder, sabe, voltar, me arrumar, ter tempo para isso, né? De tomar um banho mais demorado, principalmente quando logo ali meu primeiro, eu só tenho um, né? Único filho, primeira experiência. Aí muda tudo, né? Você já não consegue mais tomar o banho demorado que você tomava, você não lava o cabelo mais no momento que você quer, você não pode usar determinados acessórios porque tem um bebê ali que pode, né? A unha comprida, eu sempre gostei de unhas compridas, aí tem aquele tempo, então às vezes a gente não percebe, mas são pequenas coisas que realmente mudam totalmente a nossa vida. Eu vejo isso, tanto na minha experiência, né, na minha vivência com mãe, você falou essa coisa de... Eu me lembrei, quando o Vinícius nasceu, aquela fase do puerpério, pra mim foi muito difícil. Hoje, assim, olhando em retrospectiva, eu acho que eu devia ter dado mais atenção, porque realmente eu fiquei muito deprimida, mas fui dando conta sozinha, porque sempre acho que eu vou dar conta de tudo sozinha. E eu me lembro a primeira vez que eu levei o Vinícius ao médico, e ele tinha 3 para 4 semanas. E aí, gente, eu acordei, mas eu falei assim, meu Deus, parecia que fazia uma eternidade, mas fazia 3, 4 semanas. Eu não pus uma roupa, porque em casa... Você acordava de pijama você ficava, você não tomava banho. E aí eu falei, Fábio, e nossa, foi um acontecimento eu me vestir, me arrumar, colocar brinco, anel, pra sair na rua e levar ele no médico. E aí eu acho que é o questionamento de hoje, porque a maternidade ela envolve muita responsabilidade. E é natural, isso eu vejo no consultório, é natural a gente, mulher, que assume esse desafio de ser mãe, a gente colocar a maternidade como prioridade. E muitas vezes, e não estou dizendo que não é para colocar, porque eu acho que filho é muito importante mesmo, a gente tem que se dedicar a fazer um bom trabalho para que eles possam crescer saudavelmente na medida que a gente conseguir proporcionar. Mas muitas vezes a gente se põe em segundo, quando a gente vê, a gente está em segundo, terceiro, quarto lugar. E o quanto a gente precisa, às vezes, conseguir ter essa iniciativa de se recolocar em primeiro lugar na sua vida. Eu não vou ser menos mãe se eu falar esse tempo é meu, e principalmente quando o filho está maiorzinho, igual o meu, que está com 11 anos. Hoje eu vou tirar esse tempo para me dedicar, para cuidar de mim nisso, e essa é a minha prioridade no meu tempo. Mas no meu caso, eu me mudei para casa da minha mãe. Eu me mudei pra lá, fiquei 3 meses lá, fui crucificada pela sociedade, porque... né? Nossa, que absurdo. Mas foi um gesto de cuidado para mim. Isso. Porque eu precisava desse cuidado. E foi muito bom. Depois eu estava mais segura, assim, um nenê novo. Exatamente. O que você falou de consultório, né? A gente vê muito, né? Como psicólogos, às vezes, também. Eu acho que é algo que a mãe, de forma geral, precisa entender é que, como tudo na vida, são fases e ciclos, né? E eu acredito que ali a primeira infância, realmente, principalmente o primeiro filho, é um desafio para qualquer mulher, né? Sim. Porque tem aquela fase que a criança realmente, né, tem aquela simbiose, é só mãe e bebê, e que a gente realmente precisa se abdicar e se esquecer mesmo para poder suprir aquela criança. Mas passa, né? Sim. E aí tem outras fases, não que sejam mais fáceis, né? Mas são diferentes e a gente vai conseguir. Eu tive 2 filhos, daí o primeiro você quer às vezes pôr numa redoma, você tem muito medo, você fica muito inseguro, você não sabe a alimentação, não sabe, né? Digamos, daí o segundo vem, não que a gente relaxe, mas a gente já sabe, daí parece que dá mais uma segurança. Não, e entende que as fases passam e passam rápido, né? Sim. A Suzana falou essa coisa, né? Quando eu perguntei o que tirou, que a maternidade tirou a paz, né? Mas eu acho que a maternidade é muito isso, né? Eu fico pensando assim, pra mim, o que a maternidade tirou de mim? O controle sobre a minha vida. Assim, a vida prática, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar, que às vezes me pesa, porque eu fico perguntando, cadê a Letícia no meio dessa história? Tá bom, eu sou a mãe do Benício e eu amo ser a mãe do Benício. E eu me preparei e esperei muito para ser a mãe do Benício. Mas a Letícia precisa existir. Então, por exemplo, por muito tempo, e hoje ainda é, a minha agenda é definida em função do Benício.
O Fundamental 2, o Benício fez à tarde. Eu travei a minha agenda todos os dias às 5 horas da tarde para buscar ele na escola. Então eu levava na escola uma, daí vinha pro consultório, atendia, daí travava a agenda, buscava o Benício. Aí tem catequese tal dia, então ele não vai atender. Então assim, e isso para mim foi muito difícil. E ainda é. E se eu não tomar cuidado, eu fico tão nessa coisa de organizar a minha vida em função da vida do Benício, que aí tem coisas que são importantes pra mim que eu deixo de lado. Mas eu acho eu percebo isso. o interessante Eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado. É você se adaptar. Por exemplo, você fechou a sua agenda, você vai se adaptar. Depois, com o passar do tempo, quando ele criar mais autonomia, você vai retomando isso. Mas essa adaptação, eu penso muito nisso. Assim, eu sempre tento me entender, olhar o lado das minhas filhas, ver como que elas pensam, como que é o estilo. Hoje o grupo, os adolescentes são diferentes, a maternagem, hoje eu tenho 2 filhas de idades diferentes, mas eu percebo que a gente, às vezes as mães ficam enrijecidas naquele pensamento delas, né? Exato. Antigamente, e não é assim, a gente tem que ter esse pensamento para essa adaptação, que depois passa. Mas a gente às vezes chega num extremo, né? Tipo assim, num desgaste emocional muito grande, né? Eu acho que eu perdi muito a minha leveza depois que eu tive meus filhos. Sou uma pessoa mais rígida, mais. Até o meu filho brincou comigo e falou: mãe, você tá mais estressada, né? Você é uma mãe mais controladora. Mas às vezes eu me perco pensando no que o mundo oferece, né? Às vezes tem muita maldade e às vezes a gente quer proteger. Aí a gente não consegue, porque o mundo, eles têm que aprender a viver. Aí você tem uma sobrecarga emocional muito grande assim, da gente, né? E eu senti muito disso esse ano. E eu falei, nossa, eu quero controlar tudo, eu quero dar o melhor pra eles. E a gente acaba se anulando. Né? Daí a hora que a gente percebe que a gente também precisa se cuidar, que nem você falando, às vezes você tem um momento de ir na cabeleireira, às vezes fazer a unha, às vezes sair com as amigas, né? Porque a gente tem uma função da maternidade. A gente não acha, mas ter o nosso autocuidado é importante até pra gente ser uma boa mãe. Porque se você fica só naquela função, aí você fala assim, você se torna controladora, às vezes um pouco estressada. Agora, se você tem o seu tempo, né? Seja com cabeleireiro, por exemplo, eu gosto muito de ler, de ter meu tempo de sentar, ou ir pra academia, ou eu sempre fui uma pessoa que gostei de estar sozinha. Então, eu tô sempre o tempo todo, ele tá junto. Então, assim, hoje eu me permito ter momentos sozinha, né? Mãe, mas você vai... Mas eu não vou. Você não, dessa vez você não vai comigo, dessa vez sou eu. Agora mesmo, ele vai acampar com o pai, porque, né, eles fazem parte de um grupo de escotismo católico e eles vão acampar. E eu falei assim, gente, ele vai acampar pra praia sozinha. Porque uma coisa que eu fazia muito quando eu era solteira era ir pra praia sozinha. Eu adoro ir pra praia sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, de andar na praia, de pegar um livro, de ler. Por que não? Eu não vou, e é isso que eu acho que é importante. Eu não vou deixar de ser uma mãe boa porque eu fui pra praia, e porque às vezes eu falo assim, mas como que eu vou pra praia? São programas diferentes. Não, assim, como que eu vou pra praia e não vou levar meu filho pra praia, sendo que ele ama a praia? Tá, mas eu tenho esse direito. Se isso é um momento tão importante pra mim, sempre foi, se eu ficar abrindo mão desse momento o tempo todo, uma hora eu vou me perder. E aí, a hora que a gente se perde, a gente já não consegue ser uma boa mãe. Né? E eu acho que vai até além, né, Letícia? Tem a questão do próprio exemplo, né? Quando a criança também vê que a gente tá deixando padrões para eles, né? Padrões de espelhamento, né? Exatamente, a criança tá olhando ali, poxa vida, né? A mãe é sempre largada, sempre mal arrumada, sempre correndo, sempre mais estressada. Então, assim, a gente também precisa entender que mostrar para eles que, olha, é limite, né? Olha, eu cuidei de você, tá tudo certinho, agora a mãe vai tirar um tempinho, eu vou lá ler, vou pro meu quarto um pouco, ver a mãe se arrumando, indo pra academia, se perfumando, ver né? ele passeando, né? No seu caso, o seu filho passeando com o pai, que também é muito importante. E você tendo o seu momento, também o seu espaço ali. É maravilhoso. E quanto mais saudável a gente estiver, mais saudável nós vamos ser na relação com ele, né? Exato. Acho que isso é uma coisa muito importante, assim... Não é culpa. Não, então a próxima pergunta era isso. Como tá a culpa? Porque eu não sei, mas assim, a gente como mãe, como psicóloga,
tem uma pressão, eu sinto que tem uma pressão. Tipo assim, você é psicóloga, você entende de desenvolvimento humano, você entende de criança, você entende de psicanálise, você entende de sei o quê, você não pode errar como mãe. Como se toda a nossa teoria fosse suficiente pra gente ser mãe perfeita. E não. De vez em quando, né, eu falo, mas aqui eu sou a mãe, não sou psicóloga. Às vezes o Benício fala assim, mas eu tenho paciência pra me escutar. Eu disse, não, você vai falar lá que sou psicóloga. Mas assim, mas na verdade é isso, porque senão começa a ficar muito pesado, né? E aí a gente vai se misturando ali e parece que ser mãe fica sendo a única coisa. E fica pesado até para as crianças, né? Porque daí você fala assim, eu era mais leve antes de ser mãe. Será que a tua leveza não faria aquela Jane leve? Não ia fazer mais benefícios, né? Pros meninos do que essa mãe, essa Jane controladora? Sim. Mas eu controlo porque eu tenho medo, porque eu fico preocupada. Claro que a gente controla pensando no melhor. Mas às vezes a gente está abrindo mão da nossa melhor parte. E se a gente oferecesse a nossa melhor parte pro nosso filho, já seria, entendeu? Sim. Essa mãe leve é tudo que esses meninos precisam de repente, né? Então por isso que é importante a gente se cuidar. E acho que é isso a ideia nossa de hoje, né? A gente olhar um pouco pra gente. O que eu preciso, aonde eu preciso cuidar mais de mim? O que eu preciso me priorizar? Não é deixar a mãe, assim, não é que eu não vou, mas assim, o que eu posso fazer de melhor pra mim, pra eu me tornar um ser humano melhor e assim, consequentemente, ser uma mãe melhor. E eu penso muito nisso no ambiente que eu tô criando as minhas filhas. Eu percebo que trazer essa leveza para o ambiente, junto com o nosso marido, né, é tão importante, melhora tantas outras questões delas também, a segurança, o jeito de se comportar socialmente, né, o jeito delas... A gente, querendo ou não, né, como psicólogos, é impossível a gente não pensar o quanto é realmente importante o papel da mãe, né, do pai e da mãe, mas a gente sabe que a mãe realmente é uma referência de construção emocional, né? De vínculos, de apego, tanto positivo, seguro, quanto negativo. Então, assim, a gente realmente, quanto mais leve a gente consegue ser, né? Quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente consegue definir limites, ser, né? Mostrar para os nossos filhos que a gente administra isso, a gente também está criando neles uma saúde emocional, né? Eles também estão crescendo seguros, entendendo, né? Porque essa coisa do controle, poxa, minha mãe me ama, cuida de mim, mas ela também está me deixando crescer, experimentar, me machucar às vezes, errar, né? E eu acho que a mãe, de forma geral, independente, como diz, só muda de endereço, né? Toda mãe, às vezes, tem essa predisposição de o melhor para o meu filho. Mas uma coisa que eu tenho me observado muito, meu filho está com 13 anos, né? Aquela fase de adolescência que muda completamente, né? E tem muita coisa que eu realmente perdi o controle, né? Eu não gosto de determinada coisa, mas eu vejo que ele gosta. E aí a gente que é mãe, mas isso não é bom, isso não é legal. Claro, tem coisas que a gente precisa podar e cortar mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente, enquanto mãe, não reconhece que isso é bom para mim, não para o meu filho. Meu filho tem outro gosto, meu filho gosta de outro estilo de música, meu filho, né, ele tem a individualidade dele. E eu querer controlar o tempo todo isso é muito perigoso. E eu vivi isso com a minha mãe, né? Eu tinha uma mãe muito amorosa, morro de saudade, minha mãe não tá mais aqui. É a figura mais importante da minha vida. Mas eu tive muito conflito com ela nesse sentido, né? Dela querer reproduzir em mim as expectativas que ela tinha. Então, né, queria que eu seguisse determinada profissão, né, ela sempre, não, mas questionando e tal. Então, a gente que é mãe tem que mostrar também que nós somos um indivíduo com gostos, com peculiaridades, né, e que os nossos filhos também precisam ser respeitados nesse sentido. E as minhas meninas, né, elas são completamente diferentes de gênero. A Isabela é a paz em pessoa e a Lívia é o meu furacão. Então, eu preciso, e isso de a gente deixar de descontrolar, para mim foi muito difícil, porque a Lívia tem que escolher as batalhas com ela. Então, não dá para batalhar tudo. E exige nessa escolher essas batalhas o descontrole.
fazer acordos, mostrar o jeito dela para ela florar, porque ela é diferente. Pra incentivar também a identidade dela. Identidade, E aí ela precisa ir se equilibrando. E eu, procuro pensar nisso sempre, me fechar, sabe? E quando eu vou, assim, alguma coisa me tira do sério, já me volto, já recoloco. Entende que ela é ela, você é você. Me separo dela, né? Mas todo esse processo dói. Dói. E aí, o que vocês fazem quando dói? Como que vocês lidam com essas dores da maternidade? Eu de verdade, gente, eu tenho uma leveza grande. E a senhora que não tem leveza? A minha leveza pra Jeane. Não, assim, eu acredito que os meninos, eles me trouxem assim, eu gosto muito de refletir com eles. Eles me trazem questionamento, que tem dia que eu falo, eu não tenho resposta agora, né? Pra eu poder me organizar emocionalmente. Mas eu consigo depois refletir e falar, peraí, ele tá certo no que ele tá falando, porque ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de pensar, de trazer, né, que não tá igual, coerente como o meu, mas o que vai ser melhor para ele. Eu consigo colocar eles num lugar para que eles possam ser eles, né? E uma coisa que a Sudela falou, digamos assim, né, que minha marido sempre fala assim, nossa, você às vezes pega no pé dos meninos, porque, gente, tem 2 meninos e um marido. É a casa da gente, né? É a mulher que vai mandando tudo para organizar. Então você tem que pedir ajuda. Mas se você não pede, às vezes, um mais rígido, vai tudo no tempo deles, o jeito deles. Então, o meu marido sempre fala assim: nossa, você pega no pé deles, você briga com eles, mas qualquer problema é atrás de você que eles vão, né? Segurança. Mas você sabe, essa questão, quando eu digo leve, eu sempre sonhei com a maternidade. A primeira vez que eu abri a boca, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na cozinha da minha casa, tinha 14 anos, minha mãe estava cozinhando, e eu falei assim pra ela: mãe, eu queria ter um filho, como é que eu faço para ter um filho? Aí ela falou: como assim, Helene? Eu falei: mãe, queria engravidar, sabe que eu preciso ficar esperando ainda mais? Posso namorar, já ter minha família. Eu sempre fui muito família, sempre desejei muito, né? Então a maternidade, como foi uma realização de um sonho muito grande, eu sempre vivi com muita paixão, com muita leveza, óbvio, com os desafios todos. Você foi mãe jovem? Não, eu tive o Davi nasceu, eu tava com 32 anos. Nossa! Então tem carinho. Eu engano. Entendi. E então não foi, eu já esperava aquilo há muito tempo. E até hoje, a gente tem uma relação muito leve, né? Eu tava até falando com meu namorado esses dias, falei: olha, eu até gostaria de ter outro filho, né? Já vou fazer 44 anos e agora fica mais difícil, mas eu ainda gostaria de ter, porque eu tenho muita facilidade, parece até que eu nasci pra coisa. Apesar de que eu entendo às vezes que essa leveza também é um pouco, às vezes eu me vejo muito amiga, sabe? Às vezes eu me vejo muito amiga, a gente tem uma relação muito leve, muito gostosa. Eu sempre conversei muito com o Davi. A primeira vez que ele me perguntou sobre sexo, ele tinha 8 anos, sabe? E assim, mãe, o que é? Eu sentei, conversei, óbvio, né? Adaptando ali pra idade dele. Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima de não ter segredos, né? Ele cresceu sempre ouvindo isso. Seja o que for que acontecer, pode me falar. As consequências nunca vão ser piores do que se você esconder. E às vezes eu vejo ele muito amiguinho meu também. Aí eu preciso chamar a atenção e mostrar pra ele quem é que tá no controle, quem é que governa. Rapazinho, não é bem assim. Não esquece não que eu sou sua mãe, né? Então eu acho que a gente é um grande desafio também esse equilíbrio entre a mãe que comanda, que governa, que dirige, que controla, mas essa mãe também que faz ser leve, que brinca, que tem essa amizade, que senta escuta, aqui, que brinca, tem uma escuta boa, que respeita essa questão da individualidade dele, né? Porque os filhos, apesar da gente querer, eles não são uma extensão nossa, eles são indivíduos, né? Peculiares. E é importante a gente sempre ter isso em mente. Que nem diz a Suzela, né? Não dizer um 880, um é muito calmo, o outro às vezes é um furacão. Né? Daí você tem que ter equilíbrio, assim, porque realmente, né? O meu é o Thomas e é o sossego em pessoa.
é muito inteligente, ele tem que entender o que ele vai fazer, senão ele não faz. Né? Agora o Thiago só fala, fique sentado 10 segundos. É uma coisa de falar, se vira, vai, né? Corre pra casa. E isso às vezes você tenta ter um equilíbrio para poder falar, não, peraí, vamos, né? Eu também talvez tenha essa visão tão boa e gostosa, porque realmente meu filho foi desde sempre uma criança muito tranquila, né? Eu não sei o que é ter trabalho, problema, não dormia à noite, a criança... Não, muito obediente, muito tranquilo, muito em paz. Então pode ser isso também, né? Não sei, se eu tivesse tido um filho difícil, agitado, se eu ia achar isso tudo tão legal. A nossa maternidade muito coisas boas. Eu acho que tem a ver com, de repente, isso, né? Como você fala que você tem uma leveza que é sua. Eu sou tranquila, acho que vocês até as dificuldades você enfrenta de uma maneira mais leve. Sim. Pra gente, né, eu me identifico mais com a Jane, que a gente é mais... Tem uma energia maior. E é mais negócio muito certinho, muito controladora, muito... Traz um peso, também a maternidade fica mais pesada. Exatamente. Tudo fica mais pesado, né? É por isso que a gente tem que se cuidar, né? Que a mulher, ela precisa entender que antes de ser mãe, ela é uma mulher, ela é esposa, ela é filha, ela é profissional. Ela precisa estar bem, né? Estar se cuidando para ser uma boa mãe. E acho principalmente essa coisa do ser mulher, né? Se a gente não tiver inteira enquanto mulher, a gente nenhum papel a gente ajuda, né? E nenhum papel a gente vai funcionar bem. Sim, porque a gente precisa saber escutar. Eu percebo muito isso na minha vida, né? Na clínica, na maternidade, com amigas. Às vezes as pessoas não sabem escutar, não sabem se adaptar. Então... E o pedir ajuda eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes você tá ali no meio do caos, porque a maternidade às vezes ela vira um caos, essa é a verdade. E às vezes você tá ali no meio do caos e você até teria para quem pedir ajuda, mas você não pede. Às vezes por vergonha ou por uma sensação de que eu tô falhando. Se eu pedir ajuda é porque eu tô falhando, né? Então isso vai gerando... às vezes um peso extra na maternidade vai tornando tudo muito mais difícil. Então poder ter, né, saber, não tô bem, preciso ter preciso de ajuda, eu acho que é importante. Eu percebo muito assim, que as mulheres muitas vezes têm dificuldade de pedir ajuda, né? Às vezes você tá ali naquela confusão e naquele caos ou milhões de coisas para fazer. E você fica com essa dificuldade de dizer, olha, não tô bem, não tá funcionando, não tá, né, tô precisando de uma ajuda. E às vezes não é nem só ajuda você pode levar ele na escola, mas ajuda mesmo para ouvir, para sentar, para estar junto, para você desabafar, né, porque eu sinto isso, assim, né, a importância da maternidade não ficar uma coisa muito solitária. Eu acredito assim, né? A mulher, de forma geral, ela desempenha tantos papéis, né? Principalmente na sociedade hoje. A maternidade é um papel muito importante, né? Talvez um dos mais importantes. Mas a gente é muito cobrado também, né? Então, tem que ser boa profissional, tem que ser boa esposa, tem que ser boa mãe, né? Você tem que ser prendado em casa, cuidar bem da casa, cozinhar direito. Além de que você tem que estar bonita, tem que estar com a atividade física em dia, né? Com a saúde em dia, com a unha pintada. Então, assim, é uma série de demandas e o perigo é realmente a mulher se perder nisso, né? Ser mãe e esquecer que tem todo o resto. Ou ficar presa em todas essas demandas e realmente esquecer da mulher, né? Isso é muito perigoso, porque aí a gente não dá conta, né? Se a mulher não estiver bem cuidada no sentido de não estar ali atarefada a ponto de não conseguir nem visualizar quem ela realmente é, né? E a maternidade às vezes faz a gente se perder um pouco nessa identidade. Eu, no caso específico, eu sempre fui muito leve. Apesar de eu ser mãe solo, eu tinha a minha mãe, né? Eu morava com a minha mãe até os 8 anos de idade do meu filho, então essa primeira infância, eu tinha essa rede de apoio que era absurda, né? Então eu não tenho muito esse peso porque nunca me impediu de trabalhar
ou de ir numa academia, né? Eu sempre tinha ali a segurança, estar com a avó, estar muito melhor até do que comigo. E isso não significa que eu delegava a maternidade para minha mãe. Eu sempre gostei muito, eu fazia questão, né, de estar presente, de cuidar. Às vezes eu até falava, mas não dá banho no Davi, hoje era para eu chegar, desde que eu dou banho para ele, eu dou janta. Eu sempre fiz muita questão de fazer a minha parte, mas eu tinha essa rede de apoio. E se eu não tivesse, provavelmente é o que a gente acabou de dizer, isso se me sobrecarregasse, eu precisava gritar e falar, olha, a gente está pesado, eu não estou dando conta. E as mulheres se deixam, às vezes, né, serem engolidas só pelas cobranças e não entenderem que elas muitas vezes estão se descuidando, e se elas adoecerem, como é que fica? E quando a gente fala, né, de não deixar a gente em segundo plano enquanto mulher, não é inclusive nos outros papéis sociais, né? Não, por exemplo, eu recebo no consultório e assim, muitas mulheres, por exemplo, que o marido cobra, que depois que virou mãe, priorizou tanto a maternidade que esqueceu desse papel de esposa, que a gente, né, que também é importante. E o Gilmar, uma vez, estava falando com o meu marido disso. Foi uma vez assim, bem assim, ele era pequeno, e o Fábio queria muito que a gente fizesse uma viagem só nós dois. E o Benício sempre teve muita dificuldade de dormir, até hoje ele ainda tem, assim, mas muita dificuldade de dormir em outro lugar. Ele dormia com a minha mãe, né, mas não está mais aqui, mas ele dormia com a minha mãe. Mas são poucas pessoas que ele sente seguro para dormir. E aí ele era pequeno, sei lá, acho que ele tinha uns 5 anos mais ou menos, foi 5, 6 anos. E a gente, 5 anos. E a gente ainda não tinha feito uma viagem mais longa, assim, tinha saído um final de semana, mas uma viagem mais longa, só eu e meu marido. E aí eu conversei muito isso. E uma coisa que me chamou muita atenção é assim, que em um momento o Fábio falou para mim, eu queria que você priorizasse a gente, não por mim, não porque eu tô te cobrando. Eu queria que você priorizasse a gente por você. Porque esse lugar de esposa, de minha mulher, de sair, de viajar comigo, de a gente ir pro jantar, de ter um tempo nosso, fosse algo que te completasse, que fizesse bem para você. Aquilo me chamou muita atenção. E às vezes eu vejo muito isso, né? Então, quando a gente fala de que se a gente não tomar cuidado, a maternidade, ela abafa os nossos outros papéis, abafa. E aí, às vezes, a gente fica até com dificuldade de cumprir esses papéis. E quando a gente cumpre, a gente ainda acha que a gente está fazendo, ou que a gente está fazendo por obrigação. Meu marido quer que eu tenha um tempo com ele. É você que tinha que querer ter um tempo com seu marido. Exatamente. Né? E o quanto isso é importante. Então, assim, eu acho que falar disso é importante até para trazer essa leveza. Que, por exemplo, socializar, né? Marcar um café com as amigas, num barzinho, uma pizza, um vinho, né? É você poder ter esse lugar onde você é você. E quem sou eu? Eu sou Letícia, mãe, psicóloga, esposa, com as coisas igual você, eu gosto de ir pra. Eu adoro ir pra praia sozinha. Eu gosto de ir pra praia sozinha. Me leva, Letícia. Não. Porque assim, eu tenho essas lembranças de quando eu ainda era solteira, assim, de momentos que eu tava muito assim, sobrecarregada, pegar meu carro, descer pra Ubatuba, caminhar na praia, ler um livro, que são coisas que eu amo fazer. Uma vontade de fazer. E nadar. Eu amo nadar. Eu já cheguei esse caso engraçado. Teve uma história muito engraçada. Eu fiquei acho que umas 2 horas dentro do mar, gente. Só subindo e descendo o ombro, Então, assim, mas isso sou eu. E é importante esse eu, Letícia, existir no meio da minha maternidade. Senão a maternidade fica com um peso que ela não precisa ter. A maternidade não precisa ser pesada desse jeito. Ela é difícil, ela é desafiadora, mas ela não precisa ser pesada. E a nossa individualidade, priorizar essa nossa individualização sem culpa, né? E no meu caso, o meu marido, ele sempre priorizou um momento com as meninas e um momento nosso. E eu acho bem legal esse trabalho que ele faz com a família, de uma forma geral, porque elas esperam isso. E elas já entendem, elas respeitam esse meu espaço com ele. Muito bom. Sabe que eu lembrei de uma coisa, você falando isso?
Assim, se você perguntar pra mim, Letícia, alguém que seja seu modelo, sua inspiração, assim, tanto de esposa como de mãe, é a minha mãe. A minha mãe, ela é pra mim a minha inspiração, sabe por quê? Porque a minha mãe, ela é essa mulher que eu admiro, assim, o feminino que eu admiro. A minha mãe, eu vou esperar, porque eu perdi minha mãe faz pouco tempo, mas a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou fora, teve o dinheiro dela, foi independente. A minha mãe, né, ela foi jovem na década de 70, um pouco, né, ela casou em 73, então um pouco antes que ela foi jovem. E meu avô sempre falou, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ter sua profissão. Minha mãe, com 20 anos, comprou o primeiro carro dela, ela comprou com o dinheiro do salário dela, sabe assim? Naquela época, ela sempre falou isso pra mim. Então, assim, ela sempre foi essa mulher pra frente, professora, estudava, mente aberta, né? Todo mundo gostava de falar com ela. E ela foi uma esposa dedicadíssima ao meu pai. Ela teve um monte de defeito, né? Não tô dizendo que minha mãe é perfeita, não. Mas assim, ela foi uma esposa super dedicada, amorosa, apaixonada pelo meu pai e uma mãe muito carinhosa. E aí você falou, eu lembrei, porque na nossa infância ela fazia isso, né? E eu tive um pouco de dificuldade de fazer isso quando o Benício era pequeno. Eu tive muita dificuldade de me separar do Benício, assim, né? De cortar o cordão umbilical emocional, assim. Bom, gente, que bate-papo gostoso, né? É um desafio mesmo a gente ser mulher, ser mãe, cumprir com todos os papéis. Mas eu acho que de tudo, como a Letícia acabou de dizer, eu também tive uma mãe incrível, né? Maravilhosa, uma mulher muito forte, que também foi mãe solo, também me criou ali na garra, como eu crio meu filho. E foi um grande exemplo de leveza também. Minha mãe nunca abdicou de ser mulher para ser só mãe, apesar de ter sido uma grande mãe. E eu acredito também, o que me fortalece muito, independente, né, da questão profissional e de todas as outras coisas, eu sou uma mulher de muita fé, né? Eu tenho muita fé em Deus. Eu creio muito nessa questão mesmo da paternidade de Deus, né? E sempre quando eu, às vezes, estou meio perdida, meio cansada, principalmente na adolescência, né? Que às vezes a gente se pega em umas situações meio esquisitas, eu sempre penso que antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. E que Deus realmente está ali, não só cuidando dele, que eu também sou filha de Deus, né? Eu também tenho as minhas necessidades, eu também não tenho as respostas, como a Jane falou. Muitas das vezes eu também não sei muito bem como fazer, né? Que ele é filho, eu sou mãe, ele é meu primeiro filho e aí ele desenvolveu em mim essa questão da maternidade que é nova para mim em cada fase. E eu acho que a gente precisa se agarrar a algo, né? Ou realmente entender que existe identidade antes nossa, como mulher, como filhas de Deus, como pessoas que têm emoções, que têm necessidades, e ter essa clareza que existe um ser humano também ali, que tem muita da dependência, que precisa do nosso governo, mas que também é um indivíduo e que precisa ser preparado bem para a vida, né? E que se a gente não estiver bem, não for esse exemplo, a gente não vai conseguir construir neles algo positivo e bom, né? Então eu acho que é isso, é um desafio, mas na minha opinião, dos melhores que a gente tem na vida. Com certeza. No meu caso, a minha mãe, ela se dedicou, né, a vida toda a cuidar dos filhos. Mas eu não sei, né, mas ela sempre falou que era legal a maternidade, mas que ela ia ser diferente, porque as filhas dela iam trabalhar. E ela sempre falou, não, você vai trabalhar fora, você vai ter seu dinheiro, você vai ser autônomo, incentivou, né? E como isso é importante, né? Assim, o papel da mãe da gente está refletindo sobre isso. E depois o exemplo, que é muito forte, porque ela não tive esse exemplo de mulher que trabalhava fora, digamos assim, né? Tinha o papel de mãe e de mulher. Mas ela incentivou a gente ela falou, não, você vai ter essa autonomia, você poderia fazer o que você quer, né? E não vai ficar mais só limitada nos papéis de mãe, né? E ela viveu. Essa eu falei de ser teto para que o filho vá mais longe do que a gente, né? Eu acho que uma boa mãe, uma mãe suficiente tem esse papel. Sim. Eu fui até aqui, eu preciso que o meu filho evolua mais do que eu, né? E
parando, pensando no que a gente foi ver Luísa, eu falei, é isso que eu quero nos meus também, né? Digamos assim, eu achei que as leveza, ela tem que vir agora, porque o dela estava muito estressado, muito sobrecarregada. Mas aí a gente, né, conversando aqui, a gente vai vendo como a gente foi rompendo padrões e vai cada vez mais nesse famoso telhados, né? E hoje eu vejo que a maternidade, às vezes ela ficou pesada porque eu só vivia a maternidade, né? A partir do momento que eu comecei a olhar para mim, né, a mulher, porque na verdade a mulher, eu era profissional, eu era esposa, a mãe, né, a irmã, todos os papéis que a gente assume, minha filha mais velha, então você assume. Com você mesma, você estava negligenciando. E daí na hora que eu fui pedir ajuda, né, falei, não, eu preciso de ajuda. Não só de profissionais, porque a gente precisa de profissionais, mas da família, né, de redistribuir os papéis, porque isso é importante. Eu preciso ser filha, eu preciso ser esposa, né? Eu preciso ser a mãe, né? A gente precisa desses papéis também, que não é só a gente cuidar, é a gente se cuidar e se permitir isso, né? E eu também, eu tive bons exemplos de mulheres, de mães na minha vida. E eu sempre, minha mãe também sempre falou, eu quero que minha filha tenha uma profissão, que ela tenha, seja de alguma forma, continue o que nós ensinamos tanto para mim quanto para minhas irmãs. E a força da mulher da minha família é muito forte. E minha mãe, ela também não trabalhou fora, ela teve a vida dela, né, dedicada a gente, mas ela foi muito caprichosa e eu tenho muito dela disso, sabe? Sou muito criativa, eu sou muito caprichosa, eu gosto muito de estar com as pessoas, acolher, né? Como você falou, né, Letícia? O que é a maternidade? O que você era antes? Eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre fui muito gentil. E então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa transitar nesses mundos, né? Nos mundos assim, né? De mãe, de mulher, a gente precisa ser gentil com nós mesmos, ser mulheres reais e enfrentar o nosso desafio todo dia, vestir a camisa todo dia, ir pra batalha, porque não é fácil. Gente, muito obrigada. Foi uma conversa deliciosa. Foi mesmo, né? gente. Eu acho que é isso. Maternidade, como a gente falou lá no começo, não é fácil, vale muito a pena. Né? Para quem está indeciso, apesar de todas as dificuldades, vale muito a pena. Descendo para isso. Então é isso. Obrigada. Obrigada.